Esse vídeo aqui vai ser de uma maneira mais didática e tudo, que eu vou explicar o que acontece com alguns jovens. Você vê que o jovem hoje em dia, ele tem aquela coisa de ser revolucionário, de querer um mundo melhor. No entanto, alguns cometem grandes equívocos. Como foi mencionado a questão da Kéfera, que chorou porque não queria o Bolsonaro, porque acha que ele é um Hitler. Eu fiquei sabendo desse episódio por dois canais, o ClickTime e o Nando Moro. Tudo bem. É posicionamento da Kéfera? É. No entanto, ela está equivocada ao ter esse pensamento. Eu não sei se é por inocência ou por alguma desonestidade. Eu acredito pela idade dela seja mais inocência. Não sei quantos anos ela tem, acho que ela deve ter uma idade um pouco menos. Acredito que ela deva ser dos anos 90, então era uma época, o jovem dessa época, dos anos 90, principalmente de quem nasceu depois de 95, é, tem uma visão de mundo diferente daquele cara que nasceu no final dos anos 70, no começo dos anos 80, ou até mesmo no final dos anos 60. São gerações diferentes que viveram contextos diferentes. Muitos desses jovens, quando o PT assumiu, eram crianças pequenas e não tinham um grande discernimento. E eu vejo que grandes defensores do PT no meu Facebook são jovens de pouco mais de 22 anos para baixo. Entre 17, tem 17, 18, até 23, 24 anos no máximo. Então eles não viveram, por exemplo, não lembram de boa parte das vezes do governo Fernando Henrique Cardoso. Então eles acham que o governo do Lula foi o melhor governo. Então eles, quando eram crianças e tiveram um bom conforto, porque como seus pais tinham um crédito mais facilitado para comprar às vezes uma benfeitoria em suas casas, como um computador, seu primeiro computador, uma televisão melhor, maior, o aparelho de ar condicionado, então eles interpretam isso como um momento de bem-estar social. No entanto, você vê que é pintado que talvez o próximo candidato, próximo presidente do Brasil seja um homem ruim, que ele vai implantar uma ditadura, que ele vai ser igual Hitler, que vai matar pessoas. Isso é muito preocupante. No entanto, esses jovens esquecem que nosso país vizinho acontece de maneira semelhante. É engraçado porque no nosso país vizinho, o Nicolás Maduro já tomou e fez uma constituinte para ele e dissolveu o Congresso, ou seja, ele neutralizou a oposição, está matando pessoas deliberadamente, matando mesmo, está tendo execuções, então não veja que esse povo não está vindo para Roraima, para Colômbia, não é à toa, não é porque eles querem ser brasileiros. Ah, tá lá o venezuelano, por que a gente não vira brasileiro? Ah, sei lá, acho que eu quero morar lá no Brasil, deu vontade. Não é assim. Por que existe o contexto da imigração? A imigração acontece por diversos fatores. Tem a diferença entre imigração e emigração. No entanto, você vê que esses jovens eles vivem numa bolha, tanto uma bolha social, econômica, muito grande. Eu conheço pessoas que eu não vou citar nomes e qual a ligação que eu tenho com elas que, nossa, olha como o pessoal do Nordeste é inteligente. O pessoal do Nordeste não vota em fascista. O pessoal do não sei o que elogiando. E eu conheço uma pessoa que ela mora numa região muito privilegiada do nosso país. Um grande centro e tudo. Eu já conversei com ela e tal. E ela nunca pisou no Nordeste. Eu já pisei no Nordeste. Eu já estive em estado de Sergipe, em Aracaju, e já estive no interior da Bahia. Há muitos anos atrás. Há muitos anos atrás mesmo. Então, é um contexto muito complicado. Que nem eu mesmo já defendi os nordestinos, eles não têm culpa. Nos grandes centros o Bolsonaro ganhou lá. O Bolsonaro só não ganhou acho que em Salvador, Fortaleza, que ele ficou em segundo, em São Luís, Maranhão. Nas outras capitais o Bolsonaro ganhou. Qual que é o contexto disso? O contexto que o interior do Nordeste votou em peso no Lula. Por muitas questões, e uma das questões é o próprio medo dele cortar o Bolsa Família e tudo mais. E o contexto também desses jovens. Os jovens
no Brasil todo que não querem Bolsonaro, porque ele é taxado como um nazista, um homofóbico, racista, que ele vai perseguir minorias e tudo mais, sendo que ele tem que respeitar a Constituição brasileira. Ou seja, ele não pode deliberadamente mandar assassinar pessoas em massa, não pode ter determinadas ações em seu governo porque ele tenha que respeitar a Constituição. A partir do momento que ele desrespeita a Constituição, ele pode ser deposto do cargo muito rapidamente. Então ele não tem nem poder nem de dissolver o próprio Congresso. Também o Haddad não vai ter tantos poderes, mas vejam que pintam o Bolsonaro como um demônio e o Haddad como um santinho. Lembre-se, há 16 anos atrás, quando o Lula estava tendo aquela ascensão meteórica, que as pessoas estavam cansadas dos 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, queriam experimentar uma mudança e confiaram no Lula. O Lula ganhou e sabia que ele ganhou em quase todos os estados brasileiros no primeiro turno de 2002. Ele só perdeu em um estado até da região Nordeste, que foi Alagoas. Curiosamente, porque o povo naquela época viu que o Lula poderia realmente, não, vamos dar uma chance a ele. E antes o pintavam ele como demônio, como ditador comunista, como louco, que ia virar Cuba e etc. Não virou. Tá. Agora que o paradigma está mudando, estamos vendo que existe alguém com poder de persuasão, de liderança semelhante, que é o Bolsonaro, que a população quer essa outra guinada. Então você vê que esses jovens agora são aqueles que tiveram medo do Lula lá atrás, agora tem medo do Bolsonaro. Que ele é um nazista, que ele vai ser ditador e tudo mais. Então vê que o medo ele é um sentimento que é muito trabalhado. Principalmente pelos esses jovens, pelas pessoas mais humildes, sem instrução, daqueles que caem em clichês da mídia. Vejamos o medo, esse medo que às vezes é até mesmo infundado, que pintam ele como demônio e tudo mais, acaba fazendo essas pessoas inclinando a votar no Fernando Haddad. Ou seja, eu vi gente que votou no João Amoedo que não vai votar no Bolsonaro. Tem uma pessoa que votou no Amoedo e vai votar no Haddad. Olha que antagônico isso. Outro que votar, dois que votaram no Amoedo vão votar nulo porque eles não querem Bolsonaro. Ou seja, vocês eram petistas envergonhados ou tinham a visão liberal do Amoedo? Porque PT não tem a mesma visão liberal do Amoedo. O Bolsonaro tem mais essa visão liberal que o próprio PT. Então, vocês estão incoerentes. Que o próprio eleitor do Ciro Gomes é um petista envergonhado. Eles tinham vergonha de ser petista, agora eles não vão ter vergonha de ser petista. Agora que só tem o Bolsonaro, eles vão inclinar para o PT. Agora, muitas coisas estão em jogo. Então, esses jovens que vivem o mundo do Facebook, um mundo maravilhoso, que não, às vezes, eles são jovens privilegiados, de certa forma, eles não se preocupam muito com contas em casa. Muitas vezes os pais dão coisas. Eu não quero julgá-los. Seus pais têm um mérito de poder dar a vocês um conforto. Muito mais do que justo. Realmente é o certo dar conforto aos filhos. Mas muitos de vocês que vão votar na Haddad porque não gostam do Bolsonaro deveriam ter noção do que está acontecendo no Brasil. Temos mais de 60 mil homicídios ao ano. Com a audiência de custódias que o policial é punido. Temos também a questão do desemprego, da crise, que o aparelhamento do Estado afugenta muito os investimentos, trava a nossa economia, que os nossos impostos impedem o crescimento de muitas indústrias, que muitas indústrias estão preferindo ir para o Paraguai, ou seja, roubando emprego de brasileiros. Que temos também que a agricultura poderia ser mais eficiente, ou seja, o homem do campo poderia realmente plantar mais, empregar mais pessoas, que às vezes a questão da reforma trabalhista poderiam ter mais empregos intermitentes, porque ajudaria muitos jovens que às vezes estudam o dia todo e no final de semana poder fazer um dinheirinho. Pois é. A questão também do jovem. O jovem ele precisa ser assistido, por quê? Às vezes ele fica abandonado porque ele não tem um referencial
ou seja, ele é cooptado pelo tráfico, infelizmente, o jovem mais carente. Então ele tem que ter uma educação de boa qualidade. E você vê que, por exemplo, o Fernando Haddad, em sua equívoca gestão no estado de São Paulo, no município de São Paulo, desculpe, queria dar bolsas a usuários de crack, a usuários de drogas. Eu acho isso até como uma. Eu vejo essa política do Fernando Haddad que na prefeitura de São Paulo até uma política até engenhonista, porque eles, a esquerda fala que o problema da droga é um problema de saúde, mas a partir do momento que você não permite nem que o cara seja internado, já é um problema, porque não pode ser preso. Tudo bem, não pode ser preso, mas você quer que o cara fique abandonado, usando droga até ele morrer e financiando o tráfico? Ao invés da família, veja, o cara não tem condição de pensar por si só. Você quer jogar o cara para ele se definhar, virar um trapo humano. Então, e criticar o Dória pela internação compulsória? O que vocês querem, afinal? Eu vejo que muitos ou são mal intencionados ou são burros mesmo. Não são burros, com perdão da palavra. São tolinhos, bobinhos, igual a Kéfera. Igual muitos do meu Facebook. Inclusive pessoas mais velhas, com seus 30, 40 anos, que ainda acreditam que o socialismo foi a melhor coisa. Pensem bem, eu não estou querendo que chamar vocês de burro, ameaçar vocês, dizer que vocês são pessoas más. Eu acho que vocês não nem conseguiram assistir até essa parte do vídeo sem me xingar, sem me taxar de alguma coisa. No entanto, vocês pregam tanto diálogo, mas quando é contra vocês, vocês não gostam. Ou seja, mostram a postura autoritária da esquerda. Existe uma diferença entre autoridade e autoritarismo, certo? Então, vamos ter consciência do que vocês realmente querem, entendeu? Vocês querem Fernando Haddad? Depois não reclame, por favor, tá? Porque se eu ver gente que votou na Haddad, a gente tiver um governo Haddad e reclamar, você fala, você votou nele. Você votou nele, você é culpado. Então não seja cúmplice de uma desgraça. Combata a, a desgraça agora. Repensem a posição de vocês em relação ao Bolsonaro. E é aquela coisa. É melhor você perder, às vezes, algumas amizades agora, brigar com algumas pessoas agora, do que ver você e ela numa situação calamitosa nos próximos 4 anos de miséria, perseguição, morte, fome. Entendeu? É mais fácil essa pessoa ter raiva de você do que ela tá morta daqui a alguns anos, ou passando aquela situação terrível. E depois se arrependendo, nossa, você tinha razão, me perdoe. Então é melhor que ela tenha raiva de você para você salvar a vida dela também e a sua. Entendeu? Então não fique triste que você brigou com alguém da sua família. Ou com algum amigo, com algum vizinho que é petista. Perdoe. Perdoe ele. Tenha compaixão do equívoco dele. Que ele acha que o Haddad é o melhor. Que o Bolsonaro é o vilão. Entendeu? Porque ele tem está assim. Então, por esse vídeo é isso. Muito obrigado e um forte abraço.